Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e hoje eu vim falar sobre o incrível O Homem que Ri do Victor Hugo. Esse livro foi um achado, assim, pra mim, porque eu não conhecia a obra. Eu estava procurando a HQ do Coringa, que é, né, O Homem que Ri, e eu acabei me deparando com essa obra do Victor Hugo. Aí eu falei, vamos ler pra ver de qual é. Bom, realmente foi inspirado, o Coringa foi inspirado nesse livro, de certa forma, e você vai entender um pouquinho por quê. Principalmente quando a gente pensa ali nas formas do riso, né? Esse livro me lembrou muito uma aula que eu tive ali na Introdução à Teoria Literária, que falava sobre justamente as origens do riso. E falava sobre os motivos pelos quais as pessoas riem. As pessoas riem de coisas que elas consideram inferiores a elas. Não é uma regra, é um dos motivos do riso. Mas isso é interessante se a gente for parar pra pensar no Coringa e no Homem que Ri. Bom, pra quem já tá acostumado ali com Os Miseráveis, com Corcunda de Notre Dame, vai saber que a narrativa do Victor Hugo, ela é muito crítica. E além de ser muito crítica, ela é muito descritiva. Eu acho que esse é o maior defeito, ao mesmo tempo que é a maior qualidade do Victor Hugo. Porque ele acaba descrevendo o ambiente, nos levando para aquele lugar, mas às vezes a gente fica morto de curiosidade pra saber o que tá acontecendo com os outros personagens e ele não para de descrever nunca a situação tal que tá acontecendo ali, né? Bom, tive alguns conflitos com O Homem que Ri. Outra coisa que eu também percebi quando eu estava lendo O Homem que Ri é todo o contexto que o Bakhtin traz a respeito da teoria da carnavalização que existe dentro do Victor Hugo. O Victor Hugo, ele trabalha muito com o bufo. Se você pegar ali o Corcunda de Notre Dame, você vai ver ali a festa dos tolos, né? A festa dos bufos. Então, tudo que é popular, tudo que é carnavalizado, o Victor Hugo tá sempre ali criando uma dialética a partir disso. E o Bakhtin traz muito dessa dialética. E eu acho que isso fica muito claro na história O Homem que Ri, justamente por mostrar o que é grotesco sublimado e mostrar ali a participação popular, a participação do povo dentro nesse sentido todo, né? E se a gente pensar ainda na cultura do riso, isso faz muito mais sentido, porque a gente tá falando sobre papéis sociais, sobre inferioridades e sobre toda essa dialética que une, né, as pessoas dentro de uma comunidade, né? Se a gente for pensar em relações sociais. Bom, vamos falar um pouquinho do contexto. Você que já leu Game of Thrones e se sentia agoniado, por exemplo, quando tinha um capítulo da Arya, aí você quer saber o que vai acontecer com a Arya, porque terminou numa parte muito empolgante. Só que aí ele passa para um capítulo do Bran. Aí você fica, tá, mas eu quero saber o que aconteceu com a Arya. Você vai achar isso no Homem que Ri. Porque ele vai voltar e ir em vários capítulos diferentes. Ele vai começar falando sobre um personagem X, vai voar para outro personagem, aí vai pausar, vai dar um contexto histórico para você, aí vai pausar de novo, vai apresentar um novo personagem, aí ele vai pausar de novo e vai te contar uma historinha que não, você vai achar que não tem nada a ver, mas que no final das contas tá tudo relacionado. Bom, contexto da obra. É muito difícil, justamente por ser muito polifônica, por ter muitos personagens, é muito difícil tentar criar uma cronologia certinha do que está acontecendo, mas eu vou tentar. Os dois personagens que são apresentados em primeiro plano são ali o Homo, que é um lobo, e o Ursus, que é um homem. Eles dois são inseparáveis. E a causa do Ursus é odiar o gênero humano. Ele fala isso logo de início. Faço todo o mal que posso à humanidade. E qual é o mal que o Ursus faz à humanidade? Ele ajuda as pessoas. Então, se ele vê um doente, ele cura esse doente, porque ele conhece ali as medicinas, as ervas, então ele tá sempre tentando ajudar as pessoas. Se ele vê ali um mendigo, ele dá todas as moedas que ele tem pra esse mendigo, pra que ele não morra de fome. Aí ele fala, viva miserável, continue nessa vida de merda que a gente tem, mas viva. Então, pra ele, isso é o fazer mal ao gênero humano. E ali eles falam também que o Homus, o lobo, né, que tá ali sempre junto dele, é o parceiro dele, não morde nunca, enquanto o Ursus morde às vezes, né? Então tem essa coisa engraçadinha entre o homem e o lobo. Então os dois são inseparáveis e são itinerantes. Eles andam por aí fazendo apresentações. Ursus tem bem grandão uma placa assim, Ursus o filósofo. Então ele fala sobre a vida. Ele gosta disso.
E ele tá sempre passando de cidade em cidade. Só que eles são muito pobres, né? Eles estão ali na Inglaterra, entre meados do século 17 e 18. Então, é uma condição muito difícil e eles são errantes, né? Eles vão andando sem rumo. Quando ele termina de apresentar pra gente o Ursus e o Homus, ele vai apresentar pra gente ali a partida de um navio, né? Uma urca. Essa urca tá uma correria que só, tá todo mundo entrando, saindo, levando as coisas pra dentro da urca. E aí tem uma criança ali no meio e essa criança tá de um lado pro outro ajudando as pessoas. Aí essa urca parte e essa criança fica. E aí você já fica, né, ali com peso no peito, né? Tem uma criança que ficou pra trás, esqueceram essa criança. E aí o Victor Hugo faz aquela pausa dramática dos capítulos. Lembra que eu falei igual Game of Thrones? Então ele vai pausar pra você ficar ali na curiosidade do que aconteceu com aquela criança e você vai querer matar o Victor Hugo, porque eu quis matar o Victor Hugo nesse momento. Mas tudo bem. E aí ele vai contar pra gente que o rei Jaime II, naquele período, aboliu uma coisa chamada compraticos. O que são os compraticos? Os compraticos eram pessoas que compravam crianças. Então, ali, dos pais, de qualquer pessoa que tivesse uma criança para vender, eles compravam. E eles não compravam, eles compravam essa criança justamente pro circo. Então, olha só, vou pegar essa criança aqui de 6 anos, colocar ela dentro de um barril e deixar ela crescer dentro desse barril. E aí, quando ela ficar adulta, eu vou ter um homem barril. Vou quebrar todas as articulações e ele vai virar um homem borracha. Vou esculpir um sorriso na cara dele e ele vai virar um homem que tem uma máscara eterna. Então, esses são os compraticos. Só que o rei Jaime aboliu toda essa coisa que estava acontecendo ali naquele período. Então, o Victor Hugo só conta essa história pra gente. E aí ele vai contar sobre essa urca que zarpou. E essa urca, ela afunda. Só que os tripulantes não deixam a urca afundar sem antes deixar um bilhete na garrafa, que também era uma coisa muito comum naquele período, que o Victor Hugo nos fala, confessando todos os pecados que eles cometeram e colocando o nome de todos. Bom, depois disso a gente volta para esse menino que tá sozinho, que foi abandonado. Esse menino, ele vai ver cenas terríveis. A primeira coisa que ele vai se deparar é com um cadáver coberto de piche. E aí o Victor Hugo, ele faz aquelas reflexões incríveis, extraordinárias a respeito da sociedade que ele vivia, que a gente pode pensar até hoje, né, que serve para críticas atuais. E ele vai falar algo do tipo: o reino não se esforçava para manter os homens vivos. Eles se esforçavam para manter os homens mortos. E aí ele fala que essa prática de cobrir o corpo com piche de pessoas que eram executadas era justamente para mostrar, manter aquele cadáver morto para ele ficar lá exposto por muito tempo. Então a gente já vai ter isso logo de cara e vai ser um contraste com outra coisa que esse menino vai achar mais pra frente. Bom, então ele continua ali, né, andando, tá nevando, tá muito frio. E quando ele escuta um choro de bebê. E quando ele escuta esse choro, ele vai seguindo e ele encontra um cadáver e um bebezinho, que ainda tá vivo ali, tentando se esquentar nesse cadáver. Então, ele recolhe esse bebê, coloca ali, ele tá de farrapos, mas ele tenta ali aquecer esse bebê com os farrapos dele e sai correndo por aquela cidade, tentando encontrar um abrigo, porque tá nevando muito, tá muito frio e aquele bebezinho precisa viver. Então, ele corre, ele vai procurando, só que ninguém se dispõe a ajudar ele. Já tem um toque de recolher naquela região, ninguém se atreve a olhar pra fora. Ele chega ali no vilarejo, só que ninguém o recebe. Até que ele vê ali uma carroça, que tá escrito grandão: Ursus, o filósofo. Então você já imagina o que vai acontecer. Se a causa do Ursus é odiar, né, a raça humana, e chega um pequeno humano ali pra ele, só que a forma dele odiar é mantendo essas pessoas vivas e saudáveis, já imagina o que vai acontecer com essas crianças. Elas entram ali dentro dessa carroça, o Ursus começa a conversar com ele, e é muito engraçado o jeito que o Ursus é. O Ursus é simplesmente o melhor personagem, ele é a melhor pessoa que existe.
E aí ele começa a falar com esse menino, tenta saber o nome dele, ele não tem nome. Pergunta sobre o bebê, e o Ursus fica assim, chocado, né, com a situação toda, mas ele alimenta os dois, e aí ele fica, meu Deus, olha aí, tá comendo todo o meu pão. Ó, outra, tá bebendo meu leite. Ah, mas a vida é assim, eu vou beber uma água, né? Será que eu tenho água? Ombos, falando com o lobo. Então, assim, ele é sarcástico, ele é excêntrico, ele é maluquinho. E aí, no final, ele repara, no final da noite ali, quando já tá quase amanhecendo, ele repara que esse menino, ele tem um sorriso. E aí ele fica, por que você tá sorrindo? E esse menino fica, não, tô safe, não tô sorrindo. Ele, sim, você está sorrindo. Aí ele pergunta, desde quando você é assim? E o menino fala pra ele que ele não sabe. Que ele se lembra levemente ali de um médico, de ter sido submetido a uma cirurgia, mas que ele não lembrava de ter sentido dor nenhuma. E aí o Ursus sabe que ele tá falando com um menino que foi vítima de um compretico. E quando o raio de sol bate no bebê, ele percebe que a pupila dela continua na mesma, ela não diminui. Ou seja, a bebê é cega. Então ele fala, bom, tem uma dupla aqui que é feita uma pro outro. Bom, então o Ursus vai adotar essas duas crianças. Ele vai dar o nome do menino de Gwynplaine, ele vai dar o nome da menina de Dea. E esses dois, igual eu falei, foram feitos um pro outro. Eles vão crescer juntos, eles vão fazer apresentações. E o Ursus vai ensinar tudo o que ele sabe pro Gwynplaine. E aí, como você deve imaginar, esses dois vão se apaixonar. A Dea e o Gwynplaine, conforme eles vão crescendo, eles vão se apaixonar. E é muito engraçado como tudo isso se dá, porque você faz a fanfic toda na sua cabeça, né? Beleza, massa, bonitinho. Problemático, mas ok, aceitamos. Estamos falando do século 17, 18, ok. Só que aí o Victor Hugo, ele fala assim, não, desce daí, você tá sonhando alto demais, vamos lá, vamos pensar o seguinte, a sorte da Dea é que o Gwynplaine é feio e que ele é deformado. Se ele fosse bonito, ele não olharia pra ela. E vem cá, desce daí também, a sorte do Gwynplaine é que a Dea é cega, porque se ela visse o horror que ele é, ela não seria apaixonada por ele. Então ele já traz isso na sua cara, ele já fala, é isso que tá rolando, tá? Não precisa fanficar, não precisa ficar falando que é lindo e que é maravilhoso, porque não é. Isso daqui é só uma situação. Eles estão um com o outro por causa das condições que eles estão. Eles dependem um do outro por conta das condições que eles têm. Então ele já coloca tudo isso assim na sua cara, porque naquele período era problemático uma pessoa ser cega. Tinha muito preconceito, a pessoa não tinha lugar na sociedade e era problemático você ter uma deformidade, você também não tinha voz na sociedade. E é por isso que eles eram itinerantes, junto ali com o Ursus, e faziam as apresentações. O Ursus escrevia as peças e eles se apresentavam, a Dea cantava, então tem tudo isso se articulando ali. Bom, depois disso eles vão apresentar pra gente a Rainha Ana e sua irmã Josiane. A Rainha Ana, ela tem inveja da Josiane porque a Josiane, ela é bonita e ela conquista as pessoas muito fácil aonde ela vai. E a Josiane vai ter inveja da Rainha Ana porque ela é a rainha e mais, ela é legítima. A Josiane é uma filha bastarda que foi prometida também para um bastardo, para eles juntos herdarem ali uma fortuna de um lorde que é pai, né, desse menino bastardo. Mas enfim, eles colocam essa problemática dessas duas e você vai achar que não tem nada a ver com a história, porque você tá super na vibe do Gwynplaine, da Dea e do circo e uhul, eles estão fazendo lá as apresentações dele, ganhando dinheiro. E aí corta pra Josiane e pra Ana, e você fica, tá, que chatice. Por que eu estou lendo essa parte? Volta pro Gwynplaine que tava mais legal. Só que aí você vai entender depois por que isso tem a ver. Porque, eventualmente, essas histórias vão se cruzar. E o narrador sabe disso. Ele deixa claro pra você que aquilo ali é importante. Ele vai falando, a carta ali que foi enviada dentro da garrafa foi achada pelo servo da Josiane. Pensa nisso, reflete nisso daí.
Ele vai plantando a dúvida em você pra você tentar entender o que tá acontecendo ali. E eu não vou contar o que tá acontecendo, né? Qual é a grande sacada, assim, da história, do final do livro, né? Porque é um plot twist, assim, que você fica em choque. Eu fiquei muito em choque quando eu li esse livro pela primeira vez, porque foi incrível. Mas enfim. E esses são os personagens principais dessa história, dessa trama toda. E a forma como eles se articulam é incrível. Principalmente se a gente for pensar naquilo que eu trouxe no início do vídeo, a respeito da carnavalização. No contexto de carnavalização do Bakhtin, ele traz pra gente um conceito de sublimar o que é grotesco. Então, o Gwynplaine ele é deformado. As pessoas riem dele, ele é motivo de riso, ele é motivo de chacota. Mas o que ele fala é importante. É necessário ser ouvido. Só que as pessoas não escutam, as pessoas começam a rir dele por conta do rosto dele. Quando veem que o sorriso dele não se desfaz, as pessoas caem na gargalhada e não dão a mínima pro que ele tá falando. E o Ursus fala, mas isso é importante. O riso é importante porque essas pessoas estão passando fome. Se elas riem, elas se esquecem que elas estão passando fome. Essas pessoas não têm o que vestir, mas se elas riem, elas se esquecem que elas estão nuas. Essas pessoas estão com pessoas doentes em casa, mas se elas riem, elas se esquecem que elas têm essas pessoas doentes para cuidar. Então, pensa comigo, a gente tá fazendo um favor para esse povo, fazendo todo mundo cair na gargalhada, porque no final do dia é o que importa, eles riram. E os nobres, ainda bem que os nobres vêm fazer chacota da gente também, porque assim a gente consegue vintém deles. Então eles vendem isso como um remédio, como um prêmio de consolação para os pobres. E aí entra de novo aquilo que eu falei no início do vídeo, a respeito de você rir do que é inferior a você. Ele te dá algo que é inferior, ele te dá algo que você pode zoar, que você pode zombar, que tá tudo bem, né? Pelo menos para aquele período. Para você não ver quem tá zombando de você porque está acima de você. Então a gente tem toda essa dialética dos pobres rindo dos que estão mais inferiorizados, do que são grotesco, do que é bufo, e os nobres rindo dos pobres. E o Gwynplaine vai fazer um discurso que é extraordinário a respeito disso. E ele vai falar sobre como os ricos oprimem esses pobres e como eles não percebem que são os pobres que estão sustentando a sociedade com os trabalhos. Então tem toda uma dialética ali que é impressionante quando a gente para pensar nesse contexto social. Só que as pessoas que estão ali ouvindo ele, nesse momento, ele não tá mais num contexto de apresentação, né, de arte circense, ali onde ele se apresentava. Ele tá num contexto em que ele tá sublimado, como eu falei, nessa inversão do que é grotesco se tornar sublime, ele tá sublimado, só que mesmo assim as pessoas começam a rir dele. E eu lembrei muito da cena do Joker, quando o Joaquin Phoenix vai ali se apresentar, né? Ele se veste de palhaço e ele fala, ó, tu é um babaca, pro cara que tá, pro apresentador, tu é um babaca, tu acabou comigo. Tu não tem noção do que as pessoas estão passando. E eu lembrei muito disso quando eu li essa parte. Então, sim, o Coringa é um Gwynplaine, se a gente for parar pra pensar nesse sentido. Claro, não com o mesmo desfecho, em que o riso se transforma em loucura e ele sai matando pessoas. Não, longe disso. O Gwynplaine, ele é uma pessoa doce, ele é uma pessoa que você sente vontade de abraçar e colocar no colo. Só que o desfecho dessa história é muito trágica, porque a gente ainda tá no século 17, 18 ali na Inglaterra. Então não vai acabar com o final feliz. E é muito interessante porque o Ursus fala que ele ensinou tudo o que ele sabia pro Gwynplaine. Tudo. Para que ele pudesse seja ridicularizado, mas não seja tudo. Eu vou te dar tudo que eu sei. Todo o latim que eu sei falar, eu vou te ensinar. Todas as artes medicinais que eu sei, eu vou te ensinar. Todas as línguas que eu sei, eu vou te ensinar. Ele transforma o Gwynplaine numa pessoa cultíssima, cultíssima, cultíssima. Só que a única pessoa que o ouvia, né, era de fato a Dea, porque a Dea era cega. E aquilo que eu falei, eles só serviam um pro outro por conta de suas limitações.
Então, se a gente for parar para pensar em tudo que esse livro traz, em toda essa problemática, todas essas problemáticas, né, todas essas pluralidades de ideias, de pensamentos, de críticas sociais, que são tão atemporais, a gente simplesmente percebe que temos uma obra incrível nas nossas mãos. E espero que refaçam uma nova tiragem desse livro, porque foi muito difícil de comprar ele, porque eu não tava achando em lugar nenhum, eu consegui achar ele na Amazon. Ela é da editora Amarilis e é lindíssima. Tem o filme, justamente a capa, né? Tem o filme, que é um filme mudo. É muito bom também, muito bonito, muito diferente do livro, mas adaptação. E bom, acho que foi isso. Não vou falar mais coisas, porque eu acho que esse vídeo vai ficar enorme. Eu poderia continuar falando do Homem que Ria de Eterno, porque eu sou apaixonada por esse livro. Leiam Victor Hugo, porque o Victor Hugo ainda tem muito pra dizer pra gente, ainda nos dias atuais. Bom, é isso. Se você curtiu, se inscreve. Deixa os comentários do que você achou. Compartilha o vídeo. E é isso. Beijo, tchau.